Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos aí uma sequência de informações bem relevantes que podem fazer preço aqui no Brasil e também no mundo, informações vindas daqui e lá de fora. E já começando pelo fator interno, nós tivemos aí aparentemente o Lula atendendo às preces do Haddad, né, em esperar a votação no Congresso antes de mudar a meta de déficit zero na LDO. Lembrando que depois daquele depoimento naquela sexta-feira que o Lula deu, falando que a meta de déficit zero não precisava e várias coisas criticando isso. O mercado reagiu negativamente, a bolsa caiu, o dólar disparou e nós tivemos, óbvio, né, isso tudo fazendo reflexo depois nos outros dias. Então isso é extremamente importante para a gente ficar de olho se sair novas informações sobre isso, mas aparentemente está tudo se acalmando. Só que nós temos que lembrar que é o seguinte, o Lula também comentou que ele não vai cortar gasto de jeito nenhum. E basicamente, se o Lira e o Pacheco não confirmarem o apoio nas medidas de arrecadação, a mudança de déficit zero pode acontecer sim ainda esse ano, porque daí não vai ter da onde tirar dinheiro. E aí, óbvio que vão ter que aumentar a meta, porque a meta do zero basicamente vai ser extinguida. A gente já sabe que isso, na vida real, é muito improvável de acontecer. Só que a gente tem que entender que as boas intenções também fazem preço no mercado. E o fato de ter essa boa intenção defendida pelo Haddad já é um ponto positivo, apesar de que a probabilidade de acontecer é bem pequena. E um outro fato relevante aqui interno é que o Serasa divulgou que em setembro desse ano eles tiveram 136 pedidos de recuperação judicial. Isso aí é 94% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, óbvio, né? Isso é um reflexo na economia real de que as coisas não estão tão boas assim. E tem que ficar no radar porque faz parte da economia do Brasil, né? E no mundo, a gente tem aí um cenário mais calmo agora, lembrando que nós tivemos um otimismo generalizado depois que saiu o dado de inflação americana, só que óbvio, né, essas altas não vão durar a vida inteira. E basicamente no feriado nós tivemos mais um período de alta para as bolsas americanas depois que saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, e ele também mostrou uma desaceleração na inflação ao produtor. Isso, óbvio, gerou uma precificação de alta também na bolsa americana, pena que nós aqui no Brasil estávamos fechados. E, inclusive, esse dado novo de inflação, que veio também desacelerando, ele aumentou as apostas para uma queda de juros nos Estados Unidos agora já em maio do ano que vem. Então é bem otimista essa perspectiva, mas já é uma realidade. E um outro fato extremamente relevante é que foi decidido por definitivo que não vai ter paralisação nos Estados Unidos. Aquele famoso shutdown que eles falam tanto por aí, a princípio não vai acontecer por conta de que a Câmara ela aprovou e o Senado deu o aval para o pacote de lei que foi apresentado. Então, basicamente, isso sai do radar. E na Ásia, nós tivemos aí o famoso encontro do Joe Biden com o Xi Jinping, que, óbvio, gera perspectivas positivas. Só que também a gente sabe que o que é de mais relevante em relação às tensões entre os dois países não foi totalmente abordado. Só que, óbvio, né, a gente sabe que isso sempre é positivo e foi classificado pela maioria dos analistas como pequenas vitórias para diminuir a tensão entre os dois países. Basicamente, esse foi o objetivo e foi cumprido. Então, em relação ao encontro, foi um encontro positivo para os mercados. E no cenário ainda da Ásia, nós tivemos agora as bolsas durante a madrugada fechando aí mistas. A maioria da China acabou fechando no negativo por conta que saíram os preços médios de casas novas na China e ele diminuiu. Óbvio, se o preço está diminuindo é porque não está tendo tanta procura. E isso é ruim pensando no drive que a gente está tendo uma China que está tentando reacelerar e não está conseguindo. Então, esse foi um drive negativo que acabou precificando nas bolsas. E também o Japão apresentou aí um PIB do terceiro trimestre menor do que o esperado, ou seja, ele veio retraindo mais do que o esperado. Era uma queda de menos 0,1 e veio para uma queda de menos 0,5, bem expressiva. O que gera um pouco de preocupação, porque lá eles se mantêm aí tentando incentivar a economia também, né? E na Europa, a gente tem aí a produção industrial da zona do euro, que veio um pouco pior do que o esperado, isso gera um pessimismo, né? As bolsas, a princípio, estão mistas, mas é um dado ruim. E no lado do Reino Unido, a gente teve simplesmente as apostas agora precificando um corte de taxa de juros já em junho. Isso por conta de que o dado de inflação do Reino Unido veio menor do que o esperado, né? Então, para isso tudo, o reflexo aqui no Brasil tende a ser negativo, muito por conta de que nós tivemos aí uma grande alta antes do feriado e também nós podemos passar por um período de realização. Mas a gente vai ter que ver as próximas informações.